pode começar a filmar. Oi pessoal, estou aqui novamente e dessa vez eu tô com uma estudante que ela faz pesquisa numa aldeia indígena daqui daqui do Pará. O nome dela é Gorete e ela vai falar um pouquinho sobre a pesquisa dela. Boa noite, Gorete. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco para os nossos estudantes da UFPE sobre sua pesquisa na área da aldeia indígena, que no qual você também apresentou aqui no encontro e que a gente também, alguns alunos não teve o privilégio de conhecer, mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito sobre o seu trabalho. Bom, a pesquisa que eu venho desenvolvendo é na aldeia indígena Suruni Trocará, fica localizada na Transcametá Tucuruí, Pará, uma aldeia que existe 527 índios, que historicamente, como Larraia enfatiza no seu livro Índio Castanheiro, essa comunidade ela foi alvo na sua história de muitas anedotas. O que quer dizer anedota? Era um termo de piadas que utilizavam contra essa comunidade, uma vez porque a comunidade estava praticamente extinta, contava apenas com 8 índios, e hoje você vê que essa comunidade ela não vai mais ser extinta, porque houve um crescimento populacional dentro dessa comunidade. Essa é uma comunidade que ao longo dos anos ela vem sofrendo várias transformações, porque está havendo um grande contato do branco, né, do índio com o branco, e a partir desse contato, havendo várias influências da cultura branca dentro da comunidade. Dentro dessa comunidade, os povos indígenas, eles utilizam muito da cultura do branco, por exemplo. Eles já usam roupa, não se encontram mais nu dentro da aldeia, eles já utilizam internet, eles já utilizam o carro, né, que muitos falam assim, por isso que hoje dizem assim, que o índio ele vive melhor do que o branco, porque ele já utiliza vários objetos da cultura branca. Mas por que ele vem fazendo esse uso? Muitas pessoas têm um olhar preconceituoso em relação a isso, porque no passado o índio não mais vive só da caça e da pesca, né, como vivia no passado. Hoje ele precisa utilizar do recurso do branco para que ele possa sobreviver, continuar vivendo na sua localidade. Caso contrário, eles migram para a cidade. O que vai acontecer? Esse índio na cidade, ele passa a sofrer um preconceito muito maior do que dentro da sua própria comunidade. O que veio acontecendo com ele foi agora no ensino médio, que eu pude perceber dentro da comunidade, que os jovens indígenas que iam para a cidade ficavam com vergonha de pintado com as suas características para a comunidade, porque lá na cidade as pessoas olhavam com esse olhar preconceituoso, julgando ele. O que aconteceu? O líder da comunidade, que é o cacique Puraquê, ele entrou com processo na FUNAI solicitando para o governo também, através da FUNAI, que a escola fosse implantada dentro da própria aldeia, para que esse índio não pudesse mais sair de lá, né, para sofrer esse preconceito e sofrer com isso, porque automaticamente quando você discrimina um sujeito por causa da sua cultura, né, esse sujeito automaticamente ele vem sofrer consequência, e essa consequência com certeza vai refletir dentro da própria comunidade. Então esses índios hoje dentro dessa comunidade, eles estudam lá o ensino médio e ensino fundamental. Dentro dessa comunidade, a escola que vem sendo desenvolvida é uma escola de boa infraestrutura, que aqui no Pará, pelo que eu ando na pesquisa percebendo, porque eu tenho contato com outras comunidades, não só o Assurini, mas o Anambé, no sul do Pará, próximo de Marabá também, os Tembé, entendeu? Então são comunidades que são bem diversas, porque nós não podemos olhar para as comunidades indígenas de forma homogênea, porque cada comunidade ela apresenta característica cultural diferente. O que muitas vezes nós encontramos na característica da cultura do Assurini, no Anambé talvez não encontramos, porque ela difere uma da outra. Nesse sentido, essa comunidade ela vem passando nos últimos anos por um processo de reestruturação da sua língua, de ressignificação da língua, desculpa. Porque essa comunidade com a influência branca, ela veio perdendo. E uma professora de Brasília, que é a Ana Sueli Cabral, ela vem fazendo esse projeto piloto de resgate da língua. Como esse projeto piloto veio de uma professora que trabalha dentro da própria comunidade, automaticamente os pesquisadores que entram na aldeia para desenvolver seu trabalho, eles precisam fazer aula de língua da comunidade, como uma forma de você também estar valorizando a cultura desse sujeito.
o período que eu passei com eles lá, toda tarde, às 6 horas, eu tinha que ir para a aula. No primeiro dia que eu entrei lá foi muito interessante, porque eu não sabia falar a língua, a Surini. E eu tive no primeiro dia que eu apresentei o meu projeto para a Secretaria de Educação, e à noite foi apresentar para o líder da comunidade, e à tarde eu tive que fazer aula de língua. Então imagina, nunca estudou língua indígena e tu ter que ir assim de cara. Aí eu fiquei assim, falei que eu não ia fazer aula de língua, porque eu não sabia. Para você, como eles são pessoas que tratam tão bem a gente, às vezes a gente tem uma visão tão negativa desse sujeito, e eles me receberam super bem e falaram assim para mim: professora, não tenha vergonha, porque a gente está aqui para ensinar vocês. Aí eu falei assim, aí eu parei para refletir do que eu estava lendo, do material que eu estava lendo, de dizer assim: poxa, eu enquanto pesquisadora, eu tenho mais o que aprender com esse sujeito do que a ensinar ele. A partir disso, que você se reconhece enquanto pesquisadora, do que você tem que aprender muito mais com ele, do que levar para ensinar alguma coisa para ele, eu creio que a pesquisa ela fica muito mais enriquecedora, porque você passa a observar mínimos detalhes dentro da pesquisa que talvez, se você não tivesse essa reflexão, passaria despercebido. Aí fui para a aula de línguas. No primeiro dia eu fiz uma boa aula de língua, porque o professor me ajudou muito bem, eu peguei muito rápido assim a aula, foi para a lousa, né, fazer a leitura na língua, e durante toda a hora que eu estava pela comunidade, eu tinha que falar com as crianças na língua, o bom dia, o boa tarde, o boa noite na língua. Aí eu comecei todo direto, começar escrevendo, tendo as aulas direto na comunidade. Eu passei a perceber, durante essa pesquisa, que os povos indígenas, os alunos indígenas, eles têm um aprendizado diferente. Por isso que a partir da Constituição de 1938, ela vem estabelecendo que a educação escolar indígena, ela deve ser diferenciada. Se ela não é diferenciada, se ela não obedece todos os critérios que vêm sendo considerados pela legislação, então ainda essa educação escolar indígena, ela precisa se adaptar. De fato, ela não é educação escolar indígena ainda, porque ela não atende o que a Constituição vem assegurar, para que de fato ela venha se confirmar como educação escolar indígena. Porque o índio, ele tem um dia a dia diferente do nosso, ele vai caçar, e tem dia que ele chega na aula e diz assim: professor, hoje eu não quero assistir a aula. E você, enquanto professor dentro da comunidade, tem que estar preparado para isso. Porque você vai dizer que ele não vai assistir a aula e dar uma falta para esse índio, porque você não entende a cultura dele, ou algo desse tipo, né? Por isso que eu, durante a minha pesquisa, eu observo que o professor, para estar dentro de uma comunidade indígena, ele precisa ter conhecimento. Ou seja, ele precisa ter uma formação relacionada a esse sujeito. Por quê? Eu, enquanto branca, sem formação, para dentro de uma comunidade, eu vou começar a impor algo que é da minha cultura. Eu não vou levar em consideração algo que é da cultura desse sujeito. Eu, como uma formação na área, não. Eu vou saber que ele não vai naquele dia na aula, que aquela criança não quer assistir a aula, porque a cultura dele difere da minha. Eles entendem como educação para ele como algo apenas para reivindicar direito. Nós, enquanto brancos, nós vemos educação para quê? Para nos capacitar para o mercado de trabalho. Quem de nós quer passar 4 anos na universidade só para se formar e ficar em casa? Ninguém quer fazer isso. E o índio não. Ele vê hoje a educação, como o Ferreira diz, como algo para que ele possa utilizar como mecanismo para ir em busca do seu direito. Por quê? O índio, muitos direitos deles são negados, como historicamente a educação foi negada para eles. Hoje o índio já funciona uma educação dentro da própria aldeia, através de muitas lutas de movimentos indígenas, e que as lideranças hoje estão buscando esse direito, né, que não é a favor e o direito que está amparado constitucionalmente. Então, percebe-se nesse sentido que, apesar de o governo hoje estar tendo olhar direcionado para a educação dentro dessa comunidade, mas quando você vai ver material de autores que vem discutindo essa temática,
você percebe as inúmeras críticas que ele vem fazendo. Veiga tem um livro que ela fala assim, Escola de Branco e Maloca de Índio. Então Veiga utiliza dessa metáfora para dizer assim, olha, a escola que ainda funciona dentro das comunidades indígenas não é uma escola diferenciada, como prega a Constituição. É apenas uma escola de branco que é apenas transferida para dentro das comunidades indígenas. E não é isso que queremos. Nós queremos que, de fato, a escola dentro da comunidade indígena seja uma escola de índio, que tenha característica indígena, que eles próprios possam reconhecer suas características, não apenas transferir padrões do branco para dentro da própria comunidade. O que eu achei tão interessante também nessa pesquisa, que já é um projeto também, já é resultado que eu venho obtendo desse trabalho, é uma oficina que agora na Semana Internacional da Consciência Negra, eu fui para uma comunidade quilombola desenvolver essa oficina com professores da rede municipal do município de Cametá. O nome da oficina, o nome do minicurso, aliás, era Temática Indígena e Negra na Sala de Aula. Por que eu levei esse tema justamente para conhecimento dos professores?